Namastê! Bom dia, seres de luz, tudo bem, gente? Então vamos para mais uma aula da história da maquiagem. Espero que vocês estejam gostando, porque tá muito legal poder acessar esse universo desde o início, desde a essência, para a gente entender como a maquiagem era vista nessas épocas, né? Bem lá da pré-história, que foi a primeira aula. Para quem não assistiu, tá lá no YouTube, assiste para dar sequência nas aulas e conseguir acessar esse campo da beleza, né? Da maquiagem. Eu senti muito antes de começar as aulas práticas, a gente conseguir estudar um pouquinho da história, porque é muito importante para a gente acessar a essência, acessar como era vista a maquiagem também, até para a gente ir limpando e purificando qualquer distorção ao longo do caminho, né, que a gente possa aí encontrar em relação a essa história, né? Entender que tudo é criado no universo através da providência divina da mais alta qualificação é o amor. E a gente que acaba distorcendo com a nossa ignorância, por a gente não acessar esse conhecimento, né? Então, quando a gente realmente vai para esse lugar de saber, nossa, eu não entendo esse universo, deixa eu acessar ele pela primeira vez, deixa eu estar na neutralidade, na frequência da neutralidade, eu vou recebendo as bênçãos e vou recebendo esse merecimento desse conhecimento. Então, por isso que eu senti muito de a gente acessar esse campo da beleza, primeiro da história, para a gente conseguir realmente estar com essa base fortalecida, para a gente conseguir realmente ir para a prática e de uma forma muito alinhada, né? Não usar a beleza como um recurso nas sensações, não usar como algo de disputa, né? Realmente ir para esse lugar alinhado, tá bom? Então, vamos para a nossa aula. Vou compartilhar aqui a tela com vocês. Estou fazendo essas apresentações porque fica mais fácil de a gente se guiar, né? E vocês a conseguirem me acompanhar também aqui, né? Então, a gente vai para a história da maquiagem. Para quem estiver assistindo depois e não me seguir lá no Instagram, fica bem à vontade. Meu Instagram é esse que está aqui embaixo, Gabriela com dois as, ponto, Abade, tá? Então, vamos dar sequência, gente, os nossos estudos da história da maquiagem. Então, a gente já vai para o ano de 1890 a 1920, né? Aí tem essa transição aí da última década. E o que que vai acontecer, né? O acontecido, eu vou ler aqui um pouquinho para vocês o texto e a gente vai conversando sobre isso. Então, teve o acontecimento da Primeira Guerra Mundial e ela foi denominada como Belle Époque, termo francês que significa época boa, tranquila. Tem esse nome pois foi um período onde se viveu bem, considerada um ponto marcante da beleza, inovações de tranquilidade entre os países. Então, como teve o acontecimento da Primeira Guerra Mundial, né? Então, teve toda essa função da guerra. Aí, nesse período, foi quando começou a tranquilizar as relações, né, entre os países, e aí foi por isso que foi chamado com esse nome, né? E aí, nessa época, já estava bem alta os cabarés, o cancan e o cinema. A França era novamente a ditadora da moda e da beleza para todo mundo. Então, a gente vai ver aqui que a França ela tem essa pegada bem forte, assim, né, dessa questão da moda e da beleza. Isso é bem presente, né, no país. E aí, aqui nessa transição, a garota Gibson, Camille Lefort, continua sendo referência de beleza. Então, nessa época, tinha essas referências de beleza, nessa área da moda e da beleza, né? Aí a gente vai ainda, né, continuar em 1990, 1920. Então, aí o que que acontece? Deixa eu só baixar aqui meu coisinha que eu não tô enxergando. Nesse cenário, a maquiagem mais ostentada continuava sendo usada por atrizes e dançarinas, né? Então, a gente viu, né, na aula anterior, que até a maquiagem era vista o quê? A maquiagem forte era vista, era só utilizada para as meninas que trabalhavam nesses cabarés, enfim, nesses lugares assim.
E a maquiagem mais sutil, mais leve era para as mulheres, enfim, casadas. Então a gente já vê que tem uma diferenciação, assim, né? Uma maquiagem que é forte, como ela era interpretada na época, e uma maquiagem que era mais sutil, como ela era interpretada, né? Gente, eu tô com uma listra no meu computador e aí eu não tô conseguindo enxergar algumas palavras, então eu vou tentar ler aqui da melhor forma possível. Então, usava-se então o pó de arroz, né? Que nem eu expliquei na aula anterior, ainda elas usavam muito. O pó de arroz foi, digamos assim, um dos acessórios, né, da maquiagem mais utilizados, né, para elas, assim, que elas esbranquiçavam muito o rosto, né? E aí, só que aqui já tem, ou poderia ser o branco, que naquela época antigamente era mais o branco, mas aqui eles já estavam usando o rosado ou o rosado mais forte. E elas também usavam o rouge. O que que é o rouge, né? O rouge, ele, nas primeiras matérias-primas, era feito de gordura e tinta vermelha. E é o que nem o blush, sabe? O blush de hoje em dia era tipo isso. Elas passavam na bochecha para ficar com aquela bochecha mais rosada, né? Que tem esse, esses aspectos mais de rubor, assim, na pele, né? Quando a gente faz uma atividade física, a gente fica onde com a pele vermelha, digamos assim, né? É bem aqui nessa parte das bochechas. Então, elas aplicavam nas bochechas, né, de forma mais angular, então elas usavam já um pouquinho como se fosse fazer um contorno, né? E nas testas e na testa e no lábio também. E aí foi um período de várias mudanças e lançamento em relação à beleza e estética. Foi criada a primeira máscara comercial para cílios por Tom Lilly e Williams. Anos depois, sua criação ganhou formato com um aplicador de cerdas. Então, aqui nessa época, eles criaram a primeira máscara de cílios, que é essa máscara maravilhosa que eu super recomendo que todo mundo tenha e passe máscara de cílios, porque faz muita diferença, né? Porque às vezes eu vejo assim que as meninas chegam, ai, queria tanto aprender a me maquiar contigo, Gabi e tal. E às vezes eu não tô com tanta maquiagem. Hoje em dia eu uso muito pouco. E coisas que são coisas, alguns detalhes que eu destaco em mim, né? Que são as sobrancelhas, são a máscara de cílios. Então, né, a máscara de cílios é realmente um acessório bem legal para a gente utilizar na maquiagem. A gente vai aprender isso ao longo das aulas práticas, essa é a ideia, né? Por isso que é importante a gente começar a estudar essa história, porque aqui a gente vai trazer vários pontinhos de como foi surgindo e foi tendo essas criações desses acessórios, né, da maquiagem. Então, aí teve a primeira máscara de cílios, né, que ganhou o formato de aplicador de cerdas, né, que é o que a gente tem hoje, a gente utiliza. E o termo make-up, gente, desculpa, meu inglês é péssimo. Também foi criado por Max Factor, né? Então, Max Factor, para quem é da área da beleza, conhece muito ele, porque ele criou várias maquiagens muito legais, assim, que a gente tem hoje no mercado, né? Então, ele foi um dos pioneiros, assim, no início dessas criações das maquiagens. E ele lançou a primeira linha de cosméticos, como também lançou um pancake e as primeiras sombras comerciais para os olhos. E o que que é o pancake, gente? Pancake, as pessoas que, principalmente maquiadores artísticos, né, que fazem maquiagem artística, eles conhecem muito o pancake porque eles usam bastante. O pancake, ele é uma base, né, um pó, que tipo, é um formato de pozinho, assim, né? É base corretivo, na verdade, que é em formato de pó e ele é bem concentrado. Ele, quando você passa na pele, assim, tem vários tons, né? Por isso que eles usam na maquiagem artística, porque, por exemplo, tem vermelho, tem azul, tem branco. Aí você realmente faz uma pintura na sua pele, né? Então, o pancake foi lançado nessa época. O batom no formato mais próximo ao atual também surgiu nesse período, então um batom em bala, né, que a gente fala. Então esse batom que a gente, ao invés de ser esse que tem o aplicador, né, tipo gloss, não é esse, é aquele em bala mesmo, que é o formato de batom. Então nessa época aí já foi inventado esse formato de batom. E, enfim, daí vários profissionais ligados à beleza surgiram e se popularizaram, novos perfumistas, cabeleireiros, químicos, entre outros. Então aí começou realmente essa galera, né, digamos assim, desse campo de energia da beleza começou a surgir, começou a trazer essas inovações, né?
Então, tudo ocorria muito bem, até que uma realidade cruel acontece. A Primeira Guerra Mundial foi responsável pela mudança de comportamento dentro da sociedade, onde as mulheres passaram a assumir novos papéis, fazendo com que isso influenciasse na aparência delas. Então, aqui o que a gente vai perceber na história, né? Aconteceu a Primeira Guerra Mundial. Lembra que lá na segunda aula que a gente falou que as mulheres tinham muito essa beleza de frágil, que cuidava da casa, dos filhos, servia o marido. O que que acontece? Vai ter uma mudança muito drástica aqui, porque agora esses maridos eles vão para a guerra, né? E elas vão ter que tomar o posto da casa, digamos assim. Agora elas vão ter que comandar aquela família, né? Então acaba mudando muito essa dinâmica, né, familiar, e as mulheres elas acabam saindo dessa postura mais frágil e delicada para um lugar mais de posicionamento, dizendo, não, agora eu tenho a minha família, tenho que cuidar, tenho que sair, tenho que trabalhar. Então muda muito e por isso vai mudar também a forma como elas se maquiam. Então, aí a gente volta até para o visagismo que eu já trouxe para vocês. A gente vai conversar com eles, dele sobre ele aqui nas aulas, né? Que o visagismo ele trabalha isso. O que que eu quero transmitir para as pessoas através da minha imagem? Porque a nossa imagem ela reflete muito aquilo que a gente é em essência. Por isso que a gente vai trabalhar esse campo da beleza vibracional, porque é exatamente isso. Então a gente vai entender também que na história essa dinâmica também muda, porque muda até a questão de o que que você vai ter que começar a representar para o externo, aquilo que você quer emanar, né? Então a gente vai entender que essa dinâmica vai mudar também, né? Aí aqui, ó, toda a feminilidade, ociosidade adquiridas pela mulher foram substituídas por uma vida de ocupações profissionais, fazendo com que essa assumisse uma figura diferente e de importância nessa nova sociedade. Suas roupas simplificaram e, tentando, a sua imagem passou a ser mais impactante. A maquiagem utilizada durante a guerra resumia-se basicamente ao preparo da pele, das bochechas e dos lábios marcados, sombras e máscaras nos olhos, sobrancelhas marcados. Na figura a seguir, que é essa figura que a gente tem aqui, ó, podemos ter uma ideia da maquiagem desenvolvida nesse período. Nota-se que esse período iniciou uma figura de uma mulher frágil e finalizou com uma mulher marcante e capaz de ganhar seu próprio dinheiro e cuidar da casa enquanto seus maridos lutavam na guerra. Então, daí elas vão começar o quê? Ter essa postura um pouco mais firme, né? De mostrar realmente, agora eu tenho que cuidar da minha casa, tenho que cuidar dos meus filhos, meu marido está na guerra, vai saber se meu marido vai voltar para casa, né? Basicamente assim. Então, elas mudam muito essa representação até na maquiagem e também nos acessórios de uma forma geral, até na vestimenta, né? Então a gente tem aqui uma representação aqui desse, quando a gente olha essa imagem, é engraçado, né? É que o visagismo a gente também vai aprender isso nas aulas. Que aqui essa moça ela tem um rosto bem oval, né? Tipo um rosto bem delicado. E esse rosto ainda representa a feminilidade, né? Só que aí o que que já apresenta aqui? É que ela já tá com sobrancelhas bem marcadas, né? Então a gente vê aqui, ó, tá vendo? As sobrancelhas bem escuras, então faz muita diferença. A sobrancelha, digamos assim, é um dos carros-chefes para a gente potencializar a nossa maquiagem. Isso a gente vai conversar também. O batom vermelho, né? O batom, aquele batom mais realmente que traz uma representatividade bem grande, né? As bochechas ainda são rosadas, que traz cor, vitalidade, né? E os olhos também marcados. Aí na década de 20, aí agora a gente vai estudar essas décadas, né? 20, 30, 40 e 50. Então, na década de 20 nessa década, a maquiagem mais pesada estava sendo mais utilizada pelas mulheres em geral, principalmente à noite. Então, também a gente tem isso, né? Isso é muito engraçado, porque a gente começa a acessar esse campo, né? Eu, Gabi, né, como eu trabalho com isso há bastante tempo, sempre amei a área da maquiagem, antes mesmo de acessar esse campo da beleza energética que é o que a minha mestra traz. E eu sou muito grata a ela porque me deu
esse calorzinho no coração, dizer, caramba, agora eu tô estudando o campo da beleza de uma forma alinhada, né? Mas quando eu acessei esse campo, era muito engraçado, porque você acessa o campo e já tem essas informações ali, entende? Por isso que a gente começa a entender como funcionam os campos de energia. Lembrando, né? Vou deixar claro, porque às vezes tem pessoas que só assistem essas aulas de maquiagem. A gente está nas segundas-feiras estudando sobre o campo de energia humana e a gente está entendendo essa dinâmica dos campos. Porque o que acontece? Quando você acessa um campo de informação, você acessa ele e começa a viver. Então, essa questão, assim, eu utilizava a maquiagem mais forte, principalmente à noite, porque a gente tem muito isso, né? Ah, de dia eu vou usar uma maquiagem bem levinha, só um rímel, um batonzinho, sobrancelha. Aí à noite que eu vou sair, que vou ir para, sei lá, para uma festa, para algum lugar, eu já vou passar uma maquiagem mais escura. Daí quando vê você tá lá de delineador, batom vermelho, iluminador. Então você percebe que você acessa isso, né? Porque você já fica, não, à noite eu vou me resguardar para botar uma maquiagem bem impactante. Aí, mas de dia eu vou ficar mais levinha, assim, sabe? É muito engraçado perceber isso. A maquiagem nesse novo cenário ajudou muito a superar as marcas e tristezas trazidas com a guerra, onde por meio dela as mulheres poderiam se enfeitar e se alegrar. Então, gente, a maquiagem, né, isso pelo menos no meu processo, ela foi muito importante nesse sentido até de eu elevar a minha autoestima, porque eu sempre fui uma mulher que tive autoestima baixa. Eu acho que hoje em dia estou bem mais resolvida comigo, porque o meu processo de autoconhecimento me leva para esse caminho de amor próprio, né? Isso é muito legal, assim, de aprender, entender isso, que quanto mais eu me conheço, mais eu gosto de mim, das minhas características, do meu rosto, do meu corpo. Eu gosto da essência da minha alma que o divino me fez, através, seja do meu signo, né? Tipo, ah, sou virginiana, meu ascendente é Libra, minha lua é em Leão. Então, quando você começa a se entender, se conhecer, você começa a despertar esse amor próprio de você, e você se gosta, você se basta, você se sente completa no mundo, né? E a maquiagem, para mim, ela foi muito importante nesses processos, assim, de, tipo, tá muito mal comigo, mas, tipo assim, vou lá no meu estúdio, né, parava tudo, vou me maquiar. Aí ficava eu lá e entrava nesse estado de presença, de, tipo, nossa, vou maquiar um olho, tem que ficar igual ao outro e tal. Então, era essa descoberta que eu tinha, sabe? Isso era muito legal. E aí também, então eu vejo que o campo da maquiagem, ele tem muito isso, né? De realmente de trazer essa alegria, porque você realmente está acessando partes de você e você está usando a maquiagem ao seu benefício para atingir o seu potencial, para você estar bem no mundo, para você estar colocando cor, colocando vida. Então, quando você usa a maquiagem de uma forma alinhada, ela eleva você, ela faz você até sair de um padrão, né, digamos, de vibração, de tristeza, por exemplo, para um estado muito mais elevado. Então, isso é muito legal. A associação existente anteriormente da maquiagem, como garotas da vida, tinha ido embora e agora as mulheres se sentiam à vontade para usar e comprar novos produtos de beleza. Então a gente vai ver esse termo que garotas da vida é naquelas aulas, a aula anterior que eu falei, né? Que a maquiagem forte era só para as mulheres que eram promíscuas, que iam para a noite, usavam batom vermelho, enfim, tinha essa distorção aí. Aí agora, nessa época, de 20 já vai mudar totalmente. Então, as mulheres elas já vão para esse lugar onde eu posso usar um batom vermelho e não vai ser alguém que vai me julgar, achar que, né, enfim, tô indo para fazer que nem no caso, usavam, digamos, diziam que era promíscua, né? Então já muda muito isso, essa dinâmica aí de entender e cristalizar a maquiagem, porque usa batom vermelho é isso, usa maquiagem frágil é tal coisa, né? E não tem nada a ver uma coisa com a outra. As maquiagens utilizadas por estrelas de Hollywood eram as queridinhas do momento. As bocas eram bem desenhadas, o olhar bem marcado, expressivo, usavam sombra e máscaras. Algo que pode ser destacado nesse período é o surgimento do delineador.
pois foi um período de grande interesse nas questões egípcias. A sobrancelha também era marcada, tudo isso contrastando com uma pele clara e marcações de ruge nas bochechas, agora aplicado em círculo. Então, aqui elas vão usar o delineador, né? Não sei se todas vocês conhecem o delineador, que podem estar acessando agora esse universo. Eu nunca esqueço, deixa eu contar bem rapidinho para vocês. A primeira vez que eu usei delineador, eu estava ainda no fundamental, eu estava num passeio da escola, estava lá em Gramado, e aí a gente estava se arrumando para ir passear no centro e tal, era passeio da escola, né, fundamental, isso. Aí a gente estava lá se arrumando e tal, para ir, aí as meninas começaram a se maquiar e tal, e nessa época eu já usava, adorava passar blush, assim, passar eu ficava com as bochechas super rosadas, eu tenho várias fotos minhas antigas, eu tava com as bochechas super rosadas, assim. E eu já amava me maquiar, entende? A maquiagem, ela sempre esteve presente. Depois que você vai entendendo, né? Vai acessando memórias do passado, você vai lembrando. E aí teve uma amiga que passou um delineador nela. E eu achei incrível. Eu disse, ai, amiga, tenta passar em mim, porque eu tinha medo ainda de passar. Eu disse, acho que eu vou borrar. Eu não me sentia segura, né? Eu tinha aquele medo, assim. E era um delineador líquido, Até hoje eu não me dou bem com líquido. E aí ela passou em mim. Gente, assim, vocês não têm noção. Quando eu passei o delineador líquido e eu me olhei no espelho, eu me senti a mulher mais linda do universo. Juro pra vocês. Minha autoestima, ela, tipo assim, a do dedão do meu pé, ela foi lá pra cima. Basicamente isso. Eu fiquei assim, meu Deus, eu me senti muito linda, porque realçou os meus olhos, né? E eu amo delineador porque ele realmente realça o formato dos meus olhos e eu gosto do formato dos meus olhos. E isso foi através do quê? Do visagismo, né? Estudando o formato dos olhos. E, gente, eu me senti muito linda, muito, muito linda. E depois eu comecei a perceber isso para te ver como a gente já percebe essa questão da beleza energética, né? Porque eu me senti tão bonita, que, tipo, eu tava super bem comigo. Nossa, foi um dia assim que eu passei pelo centro, eu tava feliz, eu tirava foto com todo mundo, eu queria conversar com todo mundo. Eu tava assim, tipo no meu potencial mesmo, assim, porque eu tava em paz comigo, eu tava feliz mesmo, sabe? Então a maquiagem, ela sempre me trouxe essas referências de tipo atingir o potencial, né? E isso é muito legal. Enfim, daí tem o delineador, né? Para quem não sabe, o delineador, ele é esse contorno que a gente faz na pálpebra móvel, né? Que a gente passa aqui rente aos cílios, né? Então a gente faz o delineado gatinho, todo mundo deve conhecer, né? O delineado gatinho, você faz o delineador gatinho, né? E aí tem essa referência das egípcias, né? A gente vai lembrar lá da primeira aula, que lembra que as egípcias adoravam contornar os olhos, então elas têm já esse hábito de fazer esse delineador, elas faziam em formato mais quadrado, assim, né? Tipo reto, tinha um quadradinho na ponta, então não era gatinho, era mais quadradinho, mas elas já faziam, né? Sobrancelhas marcadas, né? Então, uma sobrancelha mais escura, tipo, mostrar realmente essa marcação do olhar. Porque que nem a gente já trouxe algumas vezes para vocês, a sobrancelha e os nossos olhos eles expressam as nossas emoções, então é muito importante a gente ter esse olhar bem trabalhado aqui, então a maquiagem realmente acaba trabalhando isso, porque eles expressam isso, né? A pele clara, as marcações de ruge nas sobrancelhas, né? Que digamos é o blush, que elas já fazem um formato mais circular, assim. E que mais? Aí aqui também aumentou muito o significativo, né, a questão da quantidade de cores e produtos. E aí aqui já entra o quê? Que teve uma escritora, Katy Lee Peace, que ela levanta o questionamento para os produtos destinados às mulheres da pele negra. Então, aqui ela já traz no livro dela, na Esperança em um Frasco, aonde ela começa a questionar, tá? E as peles negras, como é que faz? Porque lembra, estão sempre, as meninas usam muito pó branco, né? Então, é tudo, busca essa pele branca, esbranquiçada. E aí, acaba que ela
começa a fazer esse movimento, tá? E a pele negra, como é que faz? E aí começa realmente vir esses questionamentos para a sociedade, para que eles começam a olhar também para a pele negra, né? Que é muito importante e é uma pele linda e maravilhosa. Aí aqui a gente tem uma referência, né? Que é a Clara Bow. Ela é uma referência dessa década de 20, né? Então, vocês podem ver aqui, ó, que as bochechas bem vermelhas, a sobrancelha, olha, a sobrancelha super marcada. Aqui elas já trazem uma sobrancelha fininha, né? A gente vai estudar também sobre os formatos de sobrancelhas, que é bem bacana de a gente ver o que que a gente quer expressar também através das sobrancelhas. Eu que era designer, então eu também fazia todo o mapeamento da sobrancelha para ver o que a cliente queria, porque cada sobrancelha vai dizer uma coisa diferente também. Então, uma sobrancelha arqueada traz muito essa questão da sensualidade que a pessoa quer. Uma sobrancelha reta e mais grossa vai trazer mais firmeza. Uma sobrancelha fininha, né? Então, mais nesse formato circular, ela traz esse feminino, mas ao mesmo tempo triste também. Então, todas essas linhas, elas também vão comunicar aquilo que o nosso rosto está expressando, né? Então, aí a gente tem essa referência dessa atriz, que é bem interessante a gente observar. Ó, o batom aqui também, né? Bem marcado, bem desenhado. A boquinha dela já era pequenininha mesmo, formato mais de coração, né? Que a gente pode ver aqui. Aí agora a gente vai para a década de 30. E a maquiagem dessa nova década ainda se mantinha alta, pelas produções continuavam agora mais refinadas e ainda mais influenciadas por Hollywood. Preserva-se um certo ar romântico nas produções e de extrema feminilidade, marcada pela grande crise econômica devido à grande depressão, onde algumas mulheres foram sendo emancipadas gradualmente, sendo que isso já vinha acontecendo desde a Primeira Guerra Mundial. Essas mulheres tinham mais consciência da sua independência e podiam se expressar de maneiras mais ousadas, transparecendo uma mulher mais madura. Então, aí aqui a gente continua ainda, né? A questão, né, da pegada, assim, da produção, né, de Hollywood, mas aí já vinha essa mulher que já estava se tornando mais independente, tipo, cuidando da sua própria família, né? Então, já tem mais essa mulher realmente mais madura. Aí aqui a gente tem a nossa maquiagem da década de 30. A maquiagem agora é um pouco mais leve do que na década anterior, mais refinada e elegante. As máscaras para cílios continuavam a ser utilizadas, aplicadas tanto nos cílios superiores quanto inferiores, e os cílios postiços foram se tornando populares. As sombras eram usadas de duas tonalidades. Os olhos eram contornados no contorno lacrimal, com um efeito triangular. Os lábios tinham a disposição de uma série de cores. Neste momento, a base passou a ser tom mais aproximado ao da pele. Os pós que antes, na sua maioria, eram brancos, também ganharam cores, inclusive a versão compacta. A aplicação do rouge passou a ser nas maçãs e mais próximas às orelhas, com menos intensidade. Então, aqui muda um pouquinho, né, a questão da maquiagem. Vocês vão ver aqui, ó, tá vendo que o desenho dela já é mais triangular, então eles usam dois tons de cores, né? Então, a gente pode ver que tem um tom mais claro aqui no início do olho, né, na parte anterior, digamos assim, né, e aí aqui tem no final, né, no canto, o canto interno, na verdade, e o canto externo, perdão, esqueci os nomes. Canto interno, aqui tem uma cor mais clara e o canto externo é uma cor mais escura, né? Então, também aqui elas vão utilizar as máscaras de cílios, tanto na parte superior quanto inferior. Então, elas vão marcar tanto os cílios superiores e os inferiores, que é bem bacana, né? Se você quer uma maquiagem um pouquinho mais marcante, por exemplo, eu, Gabi, no dia a dia eu uso só máscara de cílios na parte de cima, eu prefiro. Mas eu também já usei em cima e embaixo, é uma escolha sua, você vai testando. O legal da maquiagem é que a gente pode brincar com ela, porque também é outra coisa bacana que a gente vai fazer muito, é brincar com a maquiagem.
Porque você vai ir para esse lugar de tipo descoberta, de diversão mesmo. Tipo, ai, deixa eu testar, passar máscara de cílio de um jeito, deixa eu testar de outro jeito. E você vai vendo aquilo que ressoa mais com você, qual a imagem que você está querendo expressar no momento presente, né? Aí aqui também a gente já começa o quê? A utilizar a base. Aí a base já vai para aproximar do tom da pele, diferente desse pó branco que elas estão sempre usando para ficar com a pele branca. Agora elas vão começar a usar o tom certo, que isso é ótimo, né? É isso que a gente vai aprender também, né? A gente não precisa usar uma máscara, a gente só tem que realçar aquilo que já é bonito em nós, né? Que a maquiagem é realmente só para a gente expressar e não ficar padronizando nada. E que mais? É isso, daí tem já a versão compacta, né? Que o compacto é tipo pó. Eu gosto de dar exemplo do pó. Eu não tenho nada aqui de maquiagem para mostrar para vocês, mas tipo pó, sabe o pó quando ele é com fechadinho, tipo pozinho assim? Esse que é o compacto, né? E o rouge nas maçãs e próximas orelhas. Então elas já vão ver aqui, ó, tá vendo? O vermelho tá aqui e elas levam para o sentido das orelhas, aqui para as têmporas, né? Aí na década de 40, neste mesmo, nem mesmo a Segunda Guerra Mundial foi capaz de conter o crescimento da área dos domésticos em todo o mundo. Nesse cenário, onde novamente o homem sai de casa, a mulher assume mais ainda a posição dentro das indústrias, suas roupas mudam novamente, deixando-a com um aspecto masculino nesse quesito, onde seu único triunfo para se manter feminina é por meio da maquiagem. Então, daí na Segunda Guerra Mundial acontece a mesma coisa, só que é muito mais forte ainda. Então, o campo da beleza começa a crescer e ele não para mais. E o que que a gente percebe no mundo atual? Que também é o campo da maquiagem, o campo da beleza, de uma forma geral, é um dos mais lucrativos, né? Digamos assim. E aí, aqui, mesmo acontecendo na Segunda Guerra Mundial, a maquiagem bombando e eles criando produtos e produzindo, produzindo. E aí, as mulheres vão de novo para esse lugar mais firme de cuidar da casa, se sustentar, começam a trabalhar, né? E aí, elas vão para esse lugar mais maduro mesmo. E acaba que o quê? Para mostrar esse feminino, elas vão usar a maquiagem, vão usar os acessórios através da maquiagem, para dizer assim, eu vou usar um blazer, digamos assim, né? Mas eu vou estar aqui com o meu batom, com o meu gloss, com a minha base, com meus cílios postiços. Então, o feminino, ele também é representado aqui, apesar de elas terem que buscar essa imagem um pouco mais, uma posição mais forte, né? Digamos assim. Pensando bem esse deve ter sido um grande motivo pelo qual nem mesmo a guerra e a escassez dos materiais fizeram com que as mulheres se deixassem de se sentir femininas. Então, não importava a guerra rolando lá, elas buscavam recursos para continuar mostrando esse feminino delas. Então, várias marcas lançavam muitas tonalidades de batons vermelhos, sendo essa tonalidade a mais desejada por todas as mulheres e a cor era a mais utilizada durante essa década. Surgem também a base em bastão e a compacta cremosa, guias de como se maquiar, uma série de cremes e cuidados para o rosto, como também tonalidades de vários tons de pele. Já aparecem os primeiros blushes, a maquiagem já não era mais a mesma para todas as mulheres. Mesmo diante da falta de alguns produtos, as mulheres mais vaidosas improvisavam para continuar se maquiando. Então aqui o batom vermelho ele entra com tudo. O batom vermelho é maravilhoso, eu amo demais. Faz tempo que eu não passo, inclusive. Ele entra com tudo, assim, para as mulheres, para representar isso, né? Porque realmente a gente percebe também outra coisa, que às vezes só um detalhe, gente, na maquiagem, ela faz muita diferença. Às vezes você, ai, Gabi, eu não sei fazer o delineador gatinho, eu não sei passar sombra ainda. Não sabe ainda, mas vai aprender, tá? Você pode passar um batom. Batom é uma coisa que, se a gente realmente começa a ir para esse lugar de, deixa eu ver como é que é o formato da minha boca, né? E aí eu vou para esse lugar de descoberta só para aprender a desenhar os meus lábios, que gente, a maquiagem é uma terapia real, assim, de estar de presença, é maravilhoso.
Quando você vai para esse lugar de aprender a passar um batom em você, você pode só fazer uma preparação de pele legal, sua sobrancelha, rímel ou um cílios postiços, se você quiser saber botar. Passa um batom vermelho, ou um rosa, ou um tom de vinho, um tom que realmente vai te despertar esse lugar de empoderamento, você se sente incrível. E às vezes é só esse detalhe, é só passar um batom, sabe? Então isso é muito legal. E aí aqui também começa a ser criado a base em bastão, né? Que daí não é essa base líquida, ela é em bastão mesmo, onde você pode passar direto na pele ou pegar com pincel também. A compacta também, então, né? De novo, aquele compacto que a gente conhece, o pós solto, sabe? Então, vem desse formato também. Começa a surgir vários cremes, aí começa realmente para esse lugar do cuidado da pele, nas tonalidades de vários tons também, daí começam a abrir esse leque de tons de base, que isso é muito bacana, porque daí a gente vai começar a entender o quê? Que tem vários tons, posso ter um fundo amarelado, eu posso ter um fundo neutro, eu posso ter um fundo rosado, posso ter um fundo oliva, então a gente vai começar a entender essa dinâmica dos tons de pele. E aí começa a aparecer o quê? Os blushes. Daí sai do rouge, né? Que é aquele que é o que eu expliquei anteriormente. Aí começa a vir os blushes também. E mesmo que as mulheres que não tinham recursos, elas iam de atrás e conseguiam maquiagem. Isso até hoje, né? A gente tem maquiagens que tem aí uma alta tecnologia, mas tem várias maquiagens baratinhas que também tem, né? Que eu vou trazer aqui para vocês também. E uma das coisas que eu me prometi nesse campo, né, de sustentação é comprar maquiagens que são livres de crueldade animal, né, pela nova consciência planetária, por todos os seres serem livres e felizes. Então, todas as maquiagens, não todas as minhas maquiagens são e assim, porque eu tenho maquiagens antigas, mas eu me comprometi comigo, Gabi, que todas as maquiagens a partir de agora que eu comprar, todas elas eu vou olhar para isso, eu vou olhar para a marca e vou ver se é uma marca que realmente está comprometida em não fazer testes em animais e também se ela é vegana, né? Porque quando a gente sabe que ela é vegana, ela também vai para essa linha. Então, e tem várias marcas, né, que eu já estou pesquisando para trazer para vocês que são baratas, assim, no sentido de que ela não é tão cara, que tem umas que são mais elevados os valores, mas a gente vai trazer várias marcas aqui. Na verdade, eu quero trazer para vocês várias marcas para dizer assim, dá para comprar uma maquiagem sem crueldade animal, vegana, para que a gente possa começar a sustentar esse campo, né, da mais alta qualificação do amor, que é pensando em todos os seres também. Então, aqui tá a maquiagem da década de 40. Então, a maquiagem nessa década, a base já é um tom mais aproximado ao da pele, ou mais escura, daí sai um pouco desse pó branco que elas estão sempre usando. Então, às vezes, um tom mais escuro. O pó num tom rosado, roxo aplicado como na década anterior. As sobrancelhas agora eram mais naturais, apenas acentuadas com lápis. A máscara parecia utilizada de maneira expressiva e os olhos também eram delineados na parte interior em cores como o preto e o marrom. A boca fundamentalmente em vermelho, algumas vezes com o propósito de aumentar seu volume ou tamanho. Então, a gente vai ver aqui, ó, que sobrancelhas super marcadas com lápis, né? Cílios, olha os cílios dela bem marcado com máscara de cílios. O batom super vermelho, aí ela tá aqui ó, um contorno bem lindo, dá pra ver que aumentou mesmo, ó, porque passa um pouquinho da linha, ó. Então, aumentou também os lábios. Isso é muito legal também, a gente vai aprender, porque às vezes assim, tem a boca muito pequenininha, dá para passar um pouquinho, a gente usa um lápis do tom do batom, e aí você consegue aumentar um pouco mais seus lábios. A década de 50 agora, novamente temos um período pós-guerra onde a necessidade da mulher de ser feminina aumenta ainda mais. Foi um período de grandes avanços no segmento da beleza.
tínhamos nesse momento dois referenciais da beleza. A que tinha características mais menininha, ingênua, e a mais mulherão, sensual. Então, a gente vê ainda que tem, né, essa tendência de ir para um lugar mais feminino, mais delicado, sutil, mulherão, que quer usar batom, empoderamento e tal. Então, tem essas duas, digamos, até polaridades, vamos colocar assim. A partir dessa década, os jovens passam a ganhar um destaque dentro das sociedades, inclusive uma série de produtos destinados a eles, como para tratamento de acnes. Já as mulheres tinham a necessidade de se manter lindas e impecáveis, então os produtos de pele começam, né, a ser produzidos, né, desde de 40, agora 50, já com foco, né, em tratamento das acnes, principalmente para os jovens, né. As bases ganharam uma versão líquida de diferentes tons. As cores de batom rosa e os vermelhos ainda eram lançados de diferentes tonalidades. Os lápis para contorno labial, produtos de limpeza facial, linhas de produtos destinados ao universo masculino surgem. O primeiro corretivo comercial composto de 4 tonalidades, produtos únicos compostos de base e pó, o pó solto, cílios postiços acompanhados da cola, batons à prova d'água e 24 horas, máscaras com escovinhas nas cores marrom e preto, entre outros produtos. Aí aqui na década de 50 dá um salto, assim, de várias questões, né, de criarem vários tons e cores de batom, aí tem tons rosados e vermelhos, aí várias tonalidades que combinam com vários tons de pele, né? O lápis do contorno labial, que ajuda muito a você fazer esse aumento do seu lábio, então os lápis são bem bacanas para quando você compra e você aumenta, né? Produtos de limpeza facial, então já comecei para esse lugar de saber que precisa fazer uma limpeza da pele, que é muito importante, né? Eu, digamos assim, para mim, 90% para a gente ter uma pele legal e ter uma maquiagem bonita é o cuidado com a nossa pele, então a gente não pode negligenciar esse cuidado da limpeza da nossa pele, a gente precisa tirar a maquiagem todos os dias, eu não posso dormir maquiada, né? E eu tenho que ter produtos bons para limpar a minha pele, né? Isso também a gente vai conversar ao longo das aulas. São muitas coisas, né, gente? Mas vai dar certo. Aí tem produtos também no universo masculino e é muito importante também, deixo aqui, né, a minha sugestão. Eu sei que às vezes tem essa questão de masculino, se cuidar e tal. Eu acho que é essencial. Os homens têm que super aderir a todos os produtos cosméticos aí para esse lugar da beleza mesmo, de cuidado, né? De realmente cuidar da sua pele. Cuidar da aparência das suas sobrancelhas também, homens, quando vão para esse lugar de cuidar da sobrancelha, isso de uma forma muito sutil, né? Eu fazia sobrancelha masculina também, aprendi no meu curso. E eu sempre, Gabi, sempre segui a linha mais natural possível. Não gosto de ir em lugar de modificar nada, de transformar a pessoa. E também era aquela coisa de limpeza, né? Então, às vezes, o homem ele só precisa fazer uma limpeza aqui, bem no centro, nessa parte mais inferior, né? Só uma limpeza já fazia dava um outro destaque, assim, na sobrancelha, né? Mas sei que também tem homens que gostam de super delinear e tal, enfim, daí vai do gosto de cada pessoa, né? Aí aqui os produtos também já tem a base da versão líquida, né? Que a gente conhece mais, assim, pelo menos, a versão líquida, onde tem a base. Aí aqui eles já começam a produzir também. Aí tem os cílios postiço com a cola, tem batons à prova d'água de 24 horas, aquele batom que você passa e não sai nunca mais. Tem várias marcas que também tem esses batons. Vamos ver se a gente acha veganas e sem crueldade animal. E as escovinhas de máscara de cílios e vários outros produtos, né? Aí essa aqui é a maquiagem na década de 50, né? A pele era bem preparada, né? Então a gente vai ver que tem dois contrastes, ó, a Audrey e a Mary Moore, né? Então a gente tem essas tonalidades mais próximas ao tom da base e pó.
As cores preferidas para o batom eram o rosa e o vermelho. Então, aqui a gente vê a Audrey com o batom mais no tom da pele dela, já a Mary Moore com batom vermelho. Eram aplicados realizando o contorno natural dos lábios, feito com lápis apropriado e seguido com o uso do batom. Pela primeira vez existia a disposição corretiva para corrigir manchas e imperfeições, normalmente aplicado antes da base e do pó. O blush também em cor rosa, aplicado na região das maçãs e puxado em direção das têmporas. Como a vaidade era extrema, combinava-se a cor da sombra com a da roupa, onde essa era aplicada em toda a pálpebra móvel e levemente puxada no canto externo. Para a noite, começava a se popularizar os efeitos cintilantes, as famosas sombras borboletas. Os cílios eram bem definidos e o formato delineado gatinho também fazia parte da maquiagem dessa década. Então, a gente vai ver aqui que agora já tem os corretivos para corrigir as imperfeições, então corretivos de tons diferentes para utilizar e fazer essa camuflagem da pele, então usar um corretivo verde para camuflar uma espinha vermelha, né, para realmente amenizar e esse tom de pele ficar harmônico. Então, a gente usa esses corretivos realmente antes da base e do pó para realmente fazer essa correção no tom da pele para depois a gente começar a aplicar. Aí aqui elas já utilizavam, né, o blush, né? Então, na região das maçãs e elas subiam para as têmporas. Que mais? Aí aqui também ela já usava o quê? Faziam os tons, faziam maquiagens mais monocromáticas, que é você combinar a sua roupa, né? Tipo, tô com uma roupa rosa e passar uma sombra toda rosa, né? E aí elas levantavam já no canto externo, assim, e faziam essa combinação, que é muito legal também, a gente vai fazer isso, né? Que é muito bacana poder usar um tom de sombras e também fazer, né, essa combinação das roupas, isso é muito legal. E para a noite, daí ela já usava o quê? Os tons de efeitos mais cintilantes. E isso a gente tem muito na maquiagem, né? Que tem muitas maquiadoras que falam, uma maquiagem para dia, uma maquiagem para noite. Realmente tem diferença, porque daí você acessa esses campos, você entende, né? Que a maquiagem de dia é mais sutil, de noite você vai para uma maquiagem mais ousada, bota cílios, bota cores cintilantes. Não estou dizendo que é para cristalizar, porque eu, por exemplo, de dia eu uso iluminador, não deixo para passar a noite, eu gosto de usar iluminador durante o dia. Maquiagem não é para se padronizar aqui, isso que é uma coisa que a gente também vai colocar no campo. Se você quiser usar o batom vermelho durante o dia, use batom vermelho durante o dia. Se quiser usar delineador, use. Se quiser usar cílios postiço, coloque. Você tem que estar se sentindo bem, isso que é o mais importante. Eu tô feliz com a maquiagem que eu tô usando, então tá tudo certo. E aí elas usavam o quê? Os cílios definidos, o famoso delineado gatinho. Então aqui, ó, Mary Moore, ela é referência, ó, tá vendo que ela tá com o delineador aqui, os olhos bem contornados. Isso aqui é o delineador, né? Pra quem não conhece. Esse aqui é o delineador, então você passa rente aos seus cílios superiores e aí você faz o delineador gatinho. Ela usava demais, ela foi referência, assim, então ela é uma boa inspiração para nós. E sempre foi, né? Tanto de maquiagem quanto de corpo, né? Que a Mary, ela tinha muito essa representação até do corpo, assim, que foi uma das coisas que eu tive que trabalhar muito em mim, nos meus agravamentos de distorção de imagem, de beleza, né? Dessa questão de aceitar o formato do corpo, e ela tinha um corpo que era mais fofinho, gordinho, tinha celulite, ela era flácida, então, tipo assim, ela tinha um corpo muito natural de uma mulher normal, digamos assim, né? Diferente daquilo que às vezes a gente quer alcançar, né? Tipo, quer um corpo de um jeito e o seu corpo é de outro, né? Então, ela tinha essa referência até de corpo, que isso é muito legal. Aí agora a gente vai para décadas de 60, 70, 80 e 90, para nós finalizarmos esse período das décadas, né? Então, a década de 60, as escolhas ficam mais democráticas, cada um escolhe aquilo que julga melhor para si. Existe uma liberdade e juventude na maioria de se expressar.
Basicamente, como já iniciados na década anterior, tínhamos uma maquiagem mais jovem, com características mais divertidas. De uma outra mais elegante, entretanto, nota-se três tendências para essa década: uma clássica, uma moderna e outra hippie. Todavia, a mais marcante no quesito maquiagem foi o moderno. Novos cosméticos em diversas cores e texturas foram lançados, como bases com efeito fosco, sombra líquida e cremosa, em diversas cores e com pincéis de aplicação, lápis para sobrancelhas e olhos em cores como verde, azul, cinza, etc. Novas composições de máscaras de cílios com novas propostas, escovas para sobrancelhas, pinça. Temos o primeiro iluminador comercial em bastão, delineador líquido com pincel e cores diferentes, azul, por exemplo. Basicamente, nesse momento, temos vários produtos que até hoje usamos sendo lançados, ou no caso, já existentes, sendo aperfeiçoados e modernizados cada vez mais. Então, aqui na década de 60, as pessoas começam a tem mais esse senso de liberdade, tipo, vou usar o que eu quero, o que eu me sinto bem à vontade, como a gente acabou de falar, né? E aí tem essas três tendências, que é a clássica, moderna e hippie, mas aí a que vai mais predominar vai ser essa maquiagem mais moderna, né? E aqui na década de 60 também. Os cosméticos, depois que eles começaram a serem produzidos e a serem testados, eles nunca mais pararam. E até hoje isso, a tecnologia da beleza, ela está sempre sendo desenvolvida, graças a Deus, né? E hoje a gente tem aí os produtinhos também veganos e não testados em animais, né? Aí já muda aqui vários efeitos. Agora tem efeito fosco, tem sombra líquida, né? Porque a gente tem sempre a sombra em pó, que é a mais conhecida. Agora a gente vai ter a sombra líquida também. Vai ter pincéis, aí vai ter os pincéis de aplicação, que é muito legal. A gente vai também olhar cada pincel, porque cada pincel é utilizado. Isso é muito bom, eu super aconselho. Vai ser ao longo do tempo também, a gente estuda os pincéis e vocês podem comprar os pincéis também. Tipo, em vez de comprar um kit completo, que às vezes você compra um kit e você não usa nem a metade dele, é comprar pincéis bons e aqueles específicos que você sabe que você vai usar. Ah, eu vou ter que usar vou comprar um pincel chanfrado, formato de chanfrado, para passar o blush, porque ele vai pegar muito mais essa região aqui. Então, a gente vai estudar isso aí também. Aí, aqui tem as máscaras de cílios, tem as pinças, o primeiro iluminador em bastão, delineador líquido, né, de cores diferentes, que é muito legal também. A gente vai testar delineador, não precisa ser só preto, você pode comprar delineador em vários tons diferentes, azul, rosa, laranja. O mais legal vai ser isso, que a gente vai estar sempre brincando e vai explorar esse mundo até das cores, que é muito legal, porque a gente sabe que cor nos traz vida, né? Leva a gente para esse potencial. Então aí começa a também a ter cada vez mais cosméticos e vários formatos diferentes, né? Aí a maquiagem na década de 60, o estilo da maquiagem desenvolvida na década foi o uso de batom seguido com contorno natural da boca. Nesse momento, a boca fica em segundo plano, pois a atenção será maior para os olhos. O uso de corretivo, base e pó já já era indispensável na preparação da pele. Uns de uso imprescindível, como a base, por exemplo, a dar um ar mais jovem, outros no tom da pele. O blush aplicado, como nas décadas anteriores, nesse cenário entra em cena o iluminador aplicado para realçar a parte superior das bochechas e têmporas. Sobrancelhas de espessuras médias e grossas, destacadas com lápis. A sombra teve grande destaque nessa década. A pálpebra móvel foi coberta com cores que variam entre o branco, azul, verde, prata, cinza e lilás. Combina-se a cor dos olhos aos da sombra. Opa, combina-se a cor dos olhos aos da sombra. O delineador era um traço mais grosso na linha dos cílios superiores. Eram aplicadas camadas de máscaras para que os cílios ficassem alongados e separados na parte superior e na inferior eram contornados com lápis. Cílios postiços também eram bastante usados. Na figura a seguir podemos observar as maquiagens da década. Então aqui elas já vão o quê? Destacar menos a boca, né, que de outras décadas, que por exemplo nem a Mary Moore, que a gente viu,
Aí elas vão dar o quê? Destaque para os olhos, então elas vão usar vários tons de sombra, então elas vão o quê? Usar branco, verde, prata, cinza, lilás. Aí elas combinam o tom do olho delas, tipo um olho azul, vou combinar com o quê? Com sombra azul. Então elas fazem essa, digamos, essa brincadeira aqui também de combinar a cor dos olhos dela com a cor das sombras, né? Tem o blush que ainda continua sendo aplicado, e aí agora vem o iluminador. O iluminador é maravilhoso, gente. Para a gente ir para esse caminho da iluminação búdica, a gente precisa estar com o iluminador em dia. Não tem outra. E o iluminador vai, né, nessa parte mais do nosso uso zigomático, que a gente vai aprender também a aplicar, que é lindo demais. Que mais? Então, aí elas. Ah, os cílios também, né? Então, elas usam esses cílios que é representado, os cílios de boneca, esses cílios são mais separados, assim, tá vendo que tem uns cílios que são. Ele, em vez de ser um cílios que tá alongado e todos eles na mesma direção, vai ser cílios que vão estar separados, né? Então, tipo, eles têm, são uns tufinhos que estão separados, assim, então elas fazem mais esse formato de cílios, né? Contorna os lábios também. E aí, essa aqui é uma maquiagem que está super representando a década de 60. Agora vamos para a década de 70. Então, uma década marcada por grandes mudanças. Nossa, eu tô com alguma coisa aqui nos âmbitos econômicos, político, social, mulheres. Eu tô com a minha tela, com uma lista preta, então não tô conseguindo ler tudo, tá, gente? Mas enfim, aí agora tem essa década de 70, tá os movimentos punks e grandes festivais de música. E foi nessa década que muitas marcas começaram a se dedicar à maquiagem de pele negra. E a gente volta para pele negra de novo. As mulheres de pele negra estão começando a ganhar esse olhar amoroso aí para tons de pele delas, né? Inclusive algumas com proteção da água. Vários tons de sombra foram lançados, inclusive a sombra em creme líquida. Também uma em formato de pincel, como se fosse uma caneta. As cores platinadas, brilhantes e peroladas entram em cena. Começa a ser oferecidos duos que ora combinava apenas sombras, ora vinham com batom e blush. Aqui é bem específico. Sabe quando a gente compra uma paletinha? Era bem, aquelas paletinhas bem pequenininhas, antigas, assim, que vinha batom, sombra cintilante, sombra fosca, tudo junto. Hoje em dia eu não sei se tem ainda, mas antigamente era bastante, né? Esse eu lembrei também, ó, as memórias bem-vindas da infância, eu tinha esses blusinhos, assim, que vinham os batonzinhos, sombra. Então, a maquiagem sempre esteve presente na minha vida mesmo. As marcas, em geral, lançam as linhas completas destinadas aos olhos e sobrancelhas. O iluminador invisível é lançado. Além dos blushes, iluminadores e líquidos, iluminador para a pele negra, base com brilho, cosméticos destinados para o dia ou para a noite. Já a maquiagem em si, destinava a peles bronzeadas para o movimento hippie e punk. Maquiagem para o dia e maquiagem para a noite e discoteca, o que difere logicamente uma da outra e a intensidade do uso e das cores dos produtos. Então tem aí, né, que a gente sabe, a maquiagem para dia, a maquiagem para a noite, então tem essas duas maquiagens, né, que as maquiadoras trazem muito, assim. Eu já, Gabi, prefiro aquilo que a pessoa tá sentindo, o que que ela quer fazer, né? Então, se a pessoa quer usar uma maquiagem mais forte de dia, eu não acho problema nenhum, acho incrível, né? Mas vai muito do gosto também, mas tinha isso também. E aí, gente, a maquiagem na década de 70, a base era um tom de pele. A base era no tom da pele. Se essa estivesse bronzeada, alterava a cor do produto, apenas o corretivo, quando necessário. O blush aplicado mais nas maçãs durante o dia e à noite um pouco mais puxado para as têmporas, variando de acordo com os estilos mencionados acima entre as cores rosa e bronze. As sombras eram, em geral, com duas ou três cores. Os azuis eram as preferidas para a noite. As cintilantes e brilhantes eram as preferidas para o dia. Tons mais claros, algumas vezes a sombra era aplicada na pálpebra inferior ao invés de lápis de olho. O lápis era, em geral, as cores das sombras e os
punks preferiam os pretos, usados de forma mais intensa. As sobrancelhas eram desenhadas e marcadas com lápis, e os cílios com máscara em moderação. O uso do postiço ainda estava em alta. Então, aqui elas estão usando um tom que de um tom mais bronzeado, tá vendo essa aqui, ó? Essa aqui representa bastante tom bronzeado, né? Então, não era mais essa pegada de pó branco, saiu já, então elas iam para esse tom mais bronzeado. Aqui é uma maquiagem bem hippie, ó. Então, a gente vê bastante essa maquiagem hippie, que tá bem nessa tendência. Aí elas começam a usar o quê? A sombra na parte inferior dos olhos. Elas estavam sempre usando na parte superior aqui na pálpebra móvel, né? Então elas começam a usar na parte inferior também. Aí também misturam de 2 a 3 tons de sombras. E aí aqui os punks, né? Eles usavam então esses tons mais pretos, mais escuros, né? Muito mais característicos deles. E, e os cílios postiços ainda estava em alta. Aí aqui a gente tem uma pele negra, ó, e tá vendo aqui que ela tá com um tom de sombra meio que azul no canto externo. Olha, dá pra ver aqui, ó. Então aí elas também ganham destaque nas maquiagens, né? Também linda essa maquiagem. Década de 80. Durante a década de 80, basicamente todos os produtos que conhecemos hoje já estão à disposição do mercado. O que começa a acontecer é que surgem novas versões e mais modernas. Em virtude disso, muitas marcas começam a oferecer kits de maquiagem e surgem os primeiros kits de pincéis. Então, os kitzinhos, né, de pincéis e os duos de sombras começam a aparecer, né? Começa a abrir esse leque aí de possibilidade. Foi uma década marcante no aspecto social e cultural. Sendo assim, a maquiagem também entra no cenário, marcante e com bastante cores. A liberdade existe para se maquiar era grande. Nesse momento, se usa muito combinação de cores monocromáticas, tons da mesma cor, como também coloridas, todas as cores eram usadas. Então, lembra, a monocromática, combinar a cor com a roupa, é isso, é essa pegada dessa liberdade de eu expressar a maquiagem da forma como eu quero. No início da década, as características da década de 70 ainda influenciavam, porém, o azul agora era mais vibrante. Pode-se dizer que seria quase como uma maquiagem disco da década de 70, a que foi usada durante a de 80. Por isso, às vezes existe confusão entre ambas, mas de fato a de 80 tem bem mais destaque. Então, acaba que, né, tem uma tendência da de 70 e 80 junto aqui. Aí, essa aqui é a maquiagem da década de 80. O batom era usado como usamos hoje, em cores chamativas como pink, vermelho e laranja, todos vibrantes, buscam-se combiná-los com a cor do blush. Assim como nas décadas anteriores, o preparo da pele continua sendo num tom próximo ao natural, às vezes a base era iluminadora. Nessa década, o preferido da vez era o blush, aplicado de maneira diferente. Era bem marcado e caracterizou bastante a make neste período. Sua aplicação acontecia na parte de baixo das bochechas, na altura do término do nariz e na direção da extremidade da boca. E subia inclinado, quase querendo encontrar a sombra na parte externa dos olhos ou em direção à orelha. Então, aqui são maquiagens super vibrantes, ó, vocês podem ver, as duas elas são com uma maquiagem super chamativa, então elas usam bastante cor, e aí eles vão ver o que? O esfumado também já sai aqui, ó. Então, em vez de só usar a sombra na parte da pálpebra móvel, ela também vai usar na pálpebra fixa. E aí ela vai alongar isso aqui. É quando elas aplicam um blush, elas pegam bem a maçã do rosto, um pouco até mais exagerado, e levam para a têmpora para encontrar a sombra dos olhos aqui. Então é uma coisa bem mais exagerada, assim, para mostrar mesmo que estava bem maquiado, digamos assim. Eu, quando comecei a usar blush, gente, era assim, ó. Era tipo chinelada. Eu amava. E eu gosto ainda. Hoje eu uso bem menos, mas eu amo blush. Eu acho lindo demais. Então, tipo, chinelada é bom, né? Era assim, era esse rosado bem forte.
Década de 90, a última década para a gente finalizar nossa aula de hoje. Vale acrescentar que já durante a década de 80, o termo supermodelo, 80? 90, né? Supermodelo começa a circular como novas referências de beleza. Nas décadas anteriores, eram as atrizes de cinema e de teatro. Agora passam a ser essas supermodelos a inspiração de beleza mais fluente. Então, na década de 90, a gente vai o quê? Ter esse termo, né, supermodelo, sendo utilizado aí. Então, as modelos começam a surgir nessa década, né? Os lançamentos de estojos que compilavam vários tipos de maquiagem ainda eram fortes. Começam a surgir as primeiras linhas antialérgicas, estojos de iluminadores, novas cores e infinitos kits com novas tecnologias também foram lançados nessa década. Então, continuam os kits sendo feitos, né, para abrir esse leque de possibilidade de cores, e aí também as linhas antialérgicas começam a surgir nessa época. No início, a maquiagem seguia traços da década anterior, com o uso dos coloridos. Entretanto, com o passar dos anos, ela foi se tornando mais neutra, com os elementos de maior contraste. Uma maquiagem que envolvia um preparo de pele bem elaborado, deixando-a com aspecto natural, e alguns pontos mais trabalhados com cores fortes, como o vinho, que passou a ser bastante usado em batons neste período. Vale ressaltar que às vezes a make era neutra, com pouca ou muita intensidade. No entanto, ao final da década, as cores como azul e lilás voltaram a fazer parte das sombras. Aí na década de 90, a gente tem aqui, ó, bem destacado, dois formatos, né? Na verdade, dois modelos de maquiagem. Então, as formas de uso se mantinham as mesmas, o contorno dos lábios era feito com lápis, em seguida o uso de batom, a base passada de maneira mais natural possível, o corretivo também era utilizado, o blush usado de maneira mais discreta na década anterior. Na aplicação da sombra, optava-se pela utilização de dois tons aplicados na pálpebra superior até a próxima sobrancelha, lápis na mesma cor da sombra e aplicados cílios aplicado nos cílios inferiores. Então, aí a pegada da pele mais natural, os tons de cores dela diminuía, não é? Vários tons de cor, já é de dois tons de cores, né? E o que que elas destacam mais aqui? O batom ainda continua sendo destacado, né? Aí aqui a gente tem, eu esqueci aqui é o nome dessa cantora agora, mas aí ela tá ó, com gloss também nessa época também era bem chamativo. E, gente, era isso, a nossa aula de hoje. Deixa eu voltar aqui, que hoje foi até a década de 90, né? Uhum. Voltamos para mim. Então, essa foi a aula de hoje, gente. Trouxe então as décadas aí para vocês, para a gente entender um pouquinho esse universo, o que que começou a ser criado, né? Então, quando começou realmente esses maquiadores, esses profissionais da área da beleza a irem para esse universo, a construir esse campo de informação, então eles começaram a criar vários tons de maquiagem, vários produtos, texturas diferentes. Então, a gente começou a abrir esse leque de infinitas possibilidades. A gente começa a ficar meio que vidrado, né? Então, tipo, eu, Gabi, quando eu trabalhei na maquiagem, né? Trabalhei com a maquiagem, na verdade. Nossa, eu entrei nesse universo e, tipo assim, eu queria comprar toda semana uma maquiagem diferente, porque começa a surgir o tempo todo. Ah, vocês viram que saiu o iluminador de tom rosado. Ah, vocês viram que saiu o iluminador de tom dourado. E aí eu ficava que nem uma louca, comprando tudo e testando várias marcas diferentes. Então, maquiagens que eram super acessíveis, até maquiagens mais caras, por exemplo, maquiagem da MAC, né, que muitas pessoas conhecem. Então eu comecei a testar, assim, e é um universo que é muito legal de conhecer, porque ele traz todo esse entendimento, traz também esse olhar muito do nosso autocuidado, de a gente ir para o potencial, né?
Porque o divino, o que que ele quer? Que a gente seja lindo e maravilhoso no mundo, de forma mais alinhada possível na energia do amor, né? Então, é isso hoje. Essa é a aula que estamos deixando disponível para vocês. Espero que vocês gostem. Qualquer dúvida, vocês podem me mandar, fiquem bem à vontade. E a gente vai continuar ainda estudando um pouquinho esse universo, até a gente começar a ir para essa parte, a gente vai estudar os pincéis, tons de pele, e aí vai entrar ainda mais fundo para a gente começar a ir para a aula prática, que é bem legal. Tá bom, gente? Um beijo no coração de vocês e até a próxima aula.